Meus irmãos, eu convido aqueles que podem a ficarem de pé mais uma vez e abrirem comigo suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, e hoje estaremos meditando do versículo 11 ao versículo 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Esta será, com a graça de Deus, a primeira de duas exposições baseadas na parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, dependendo da sua versão. Lucas 15, do 11 ao 24, quantos acharam? Diga amém. Amém. Então a palavra do Senhor assim declara: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração. Que maravilha, ó Deus, é para nós ler a Tua palavra. Poder lê-la em alta voz é como música para os nossos ouvidos. Mas que grande bênção, que bênção ainda maior é saber que o Senhor, por meio do Santo Espírito, quer falar aos nossos corações. E nós viemos aqui para isto, para Te adorar, mas também para ouvir a Tua voz. Por isso, eu suplico pela minha própria vida, ó Deus, que o Senhor me conceda o que necessito, o que preciso, para pregar de modo fiel a Tua palavra. Concede a mim, ó Deus, fluidez no pensar e no falar, mas que não seja a minha palavra, mas a Tua que seja ouvida. Da mesma forma, ó Deus, concede aos corações que estão ouvindo o Teu Evangelho nesta noite graça, corações abertos e dispostos para acolherem a boa semente do Evangelho, para que possam não rejeitar a Tua voz, mas que possam acolhê-la, confrontá-la à sua própria vida e endireitar os seus caminhos segundo os padrões da Tua vontade eterna. Que o Senhor possa estar instruindo, santificando, fortalecendo a Tua igreja e chamando ao arrependimento aqueles que não Te reconhecem como o Senhor ou que estão afastados dos Teus caminhos. Espírito Santo de Deus, age com poder em nosso meio, é o que eu Te suplico encarecidamente, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar, queridos. Tudo começa, como nós vimos na exposição passada, com mais um confronto que Jesus experimenta por parte dos fariseus e dos escribas. Eles acusam ao Senhor de ser alguém que tem comunhão, que senta, que se achega das classes mais vis e mais desprezíveis para o povo judeu. Para responder a essa acusação, nosso Senhor então começa a contar algumas histórias. 3, na verdade. 3 parábolas que estão conectadas, mas que ilustram uma única verdade. Se você está aqui hoje e você não sabe o que é uma parábola é o seguinte: é uma história ilustrativa, onde aquele que a conta tenta fazer uma associação, colocar ao lado de uma verdade que quer ser transmitida. Isso é uma parábola. Aqueles que estão acompanhando as exposições em Lucas já ouviram que esse evangelho é o evangelho que registra o maior número de parábolas, de histórias ilustrativas, associativas que Jesus se utiliza no seu ministério. E esse capítulo 15, de modo muito especial, ele é composto basicamente por 3 histórias ilustrativas, por 3 parábolas que dizem a mesma verdade. Cristo é o Salvador dos perdidos. E isto deve ser motivo de grande alegria. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção que, apesar destas 3 parábolas estarem conectadas com um tema especial, com um tema único, esta parábola, a parábola do filho pródigo ou perdido, é uma parábola muito especial. Alguém já disse que de todas as histórias, todas as parábolas que Jesus contou, essa é a mais importante de todas. Porque após o nosso Salvador usar uma ilustração que vai mostrar o pastor que sai em busca de uma ovelha tola, que acabou se perdendo pelo caminho, após o nosso Senhor usar uma história que ilustra uma mulher que sai em busca de uma moeda, de uma dracma, agora o Senhor vai usar uma parábola que vai ilustrar uma comovente história baseada na relação entre um pai e o seu filho. Não é sem razão que esta parábola, a parábola do filho pródigo, ela salta das Escrituras e vai inspirar um sem número de artistas ao longo da história. Desde escritores famosos como William Shakespeare, como pintores também famosos como Rembrandt, Tissot, até virar peças teatrais, óperas, balés, temas de canções de puritanos como John Newton ou William Kirkpatrick, ou ainda pessoas mais conhecidas da história da igreja como os irmãos Wesley, Charles e John, que também compuseram canções baseadas nesta parábola. Até nós aqui no Brasil temos um cantor famoso, Sérgio Lopes, que tem uma canção baseada nesta parábola. E eu estava me lembrando dela enquanto refletia ao longo da semana sobre esta mensagem. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção que, apesar de ser uma história ilustrativa muito bela e muito comovente, nosso Senhor está aqui ensinando verdades. Ele está associando uma mensagem que Ele quer transmitir. Só que essas verdades, elas não são passageiras, elas não são temporais, elas são verdades eternas. Então, nós devemos sim, nesta meditação, aproveitar toda a beleza, toda a emoção dessa parábola. Nós devemos, dentro daquilo que a Escritura revela, deixarmos com que as cenas venham à nossa mente e possamos imaginar todo esse cenário que é pintado pelo nosso Senhor, mas nós devemos atentar para aquilo que está sendo ensinado. O Senhor está associando nesta história verdades para serem aprendidas. E eu quero convidar você a não ouvir a exposição desta parábola fora dela, mas se associando com ela. Porque nós vamos encontrar aqui 4 imagens
das quais 2 delas vão se associar inevitavelmente a você. Então, procure se observar dentro dessa parábola, dentro dessa história ilustrativa. Várias doutrinas podem ser extraídas nesta parábola, mas das doutrinas que podem ser extraídas, hoje, nessa exposição, nós vamos meditar de forma muito especial em uma, a compaixão do Pai. E como quem olha para uma pintura, vamos então meditar em 4 cenas. Imagine que vamos estar aqui olhando para uma pintura que ilustra essa história. Nós vamos então parar para observar 4 imagens que nós conseguimos enxergar nesta história, nesta pintura. Olhe para a sua Bíblia, versículos 11 ao 13. Jesus continuou, diz o texto: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O texto nos diz que esse filho mais novo aparenta, porque não há uma razão para ele fazer isso. Ele simplesmente toma uma decisão que ilustra, que demonstra que ele estava meio cansado, meio enjoado, meio insatisfeito com a vida que ele tinha. Então, ele decide sair debaixo do cuidado do seu pai, das restrições da casa do seu pai. E ele faz um pedido. Ele diz: olha, eu quero a parte dos bens que me cabe. A lei da sucessão daqueles dias dizia o seguinte: o filho, quando você tinha mais de um filho, o filho primogênito ele tinha direito a 2 partes da herança. Os bens do pai era dividido em partes e 2/3 desse bem, dessa herança, ficava para o filho que ia suceder legitimamente o pai, o filho primogênito. Então, nesse caso de 2 filhos, 1/3 ficaria para o mais novo. Entretanto, essa lei de sucessão, ela só era aplicada numa situação, após a morte do pai, o que não aconteceu aqui. Então, naquela sociedade que está ouvindo esta ilustração do Senhor, o pedido desse filho mais novo era motivo para 2 coisas. Primeiro, deserção, e depois, expulsão da casa. Um filho que pede ao pai a parte da herança que lhe cabe antes do pai morrer, ele merece ser deserdado, não ter mais direito nenhum sucessório e ainda ser expulso da sua casa. É como se esse filho estivesse dizendo, em outras palavras, não só para o seu pai, mas para toda a sociedade: eu gostaria que o senhor já tivesse morrido. Me dê a parte da minha herança. Era uma desonra tremenda o pedido que este filho mais novo fez. Entretanto, apesar de ser motivo para deserção, para expulsão, não é isso que a ilustração, que a história nos conta. Nos diz que o pai, ele decide repartir voluntariamente os bens entre os seus filhos. E ele reparte o bem entre eles, é o que diz o versículo 12. Então o seu filho, o filho mais novo, pega essa parte na herança e ele parte para uma terra distante. E eu quero chamar a sua atenção que a história não diz que ele partiu para a vila vizinha. Ele não saiu da Judéia para a Pérea, ele não ficou na Palestina. A ideia é que ele parte para o exterior, ele parte para o estrangeiro, ele vai para um lugar completamente estranho, ele se afasta do pai o máximo que ele pode. A ideia na história ilustrativa é essa: o filho saindo completamente da vista, e grave bem isso, do seu pai. O pai vê o seu filho indo embora até ele não ser mais visto no horizonte. Ele parte para uma terra distante. E lá, segundo a história, esse filho vive uma vida desenfreada. E essa expressão ela é muito séria, porque se fosse traduzida do grego direto para o português numa tradução livre, está sendo dito que ele vai passar a ter uma vida, uma essência de vida, uma respiração completamente selvagem, sem medida, sem governo sobre ele, uma vida desgovernada. E então aqui está revelada a intenção desse filho. Por que esse filho pede parte da sua herança? Por que ele vai para tão longe, longe da vista do pai? Porque ele quer viver uma vida selvagem.
Ele quer viver de modo desmedido, sem ninguém para governá-lo. E então acontece algo nessa vida desenfreada e selvagem desse jovem. Ele desperdiça tudo o que ele tinha. O verbo desperdiçar é muito interessante, porque ele é um mesmo verbo que é utilizado naqueles dias, para o serviço da eira. Aqueles que já ouviram a exposição do Salmo 1, o ímpio é como a palha ao vento, e a ideia é a eira. Então você pega, joga para cima, a palha se dispersa e fica só o grão. Essa era a primeira triagem que era feita na colheita, mas havia uma segunda. Quando aquele que estava trabalhando na eira olhava e via que havia grãos de trigo e de joio, ele separava o grão do joio e ele jogava longe, jogava para o ar. Esse é o verbo desperdiçar. O texto está dizendo que esse jovem pega a sua herança, vai para longe, viver uma vida completamente desenfreada, sem ninguém para governá-lo, e ele pega tudo aquilo que ele recebe de herança do seu pai, nesse pedido desonroso, e ele desperdiça, ele espalha, ele dispersa, ele joga para o ar. Veja, o filho não leva em conta os anos de trabalho do pai. Ele já tinha cometido um grave erro em pedir a sua herança antes do pai morrer. E ao invés dele olhar essa atitude benéfica, bondosa do pai, de dar a ele a parte da sua herança, o quinhão da sua herança, ele desconsidera isso e ele simplesmente desperdiça completamente aquilo que ele recebeu do seu pai. Era mais uma conduta completamente imperdoável, e eu quero chamar logo a sua atenção para a primeira cena que nós estamos enxergando nessa pintura. Eis a imagem perfeita do ímpio, do ser humano em franca rebeldia contra Deus. O ímpio, ele é egoísta. O ímpio, aquele que vive uma vida longe dos olhos de Deus, que quer viver uma vida longe do controle e do governo de Deus, ele só pensa nos seus próprios interesses. Ele não pensa em mais nada, ele não pensa em mais ninguém. O ímpio, ele se acha no direito de reivindicar do céu toda a provisão que o céu puder dar. O ímpio se acha no direito de usufruir de tudo aquilo que Deus providencia em sua criação. Mas, junto a isso, o ímpio também se acha no direito de se rebelar aberta e publicamente contra Deus. O desejo do ímpio é viver longe de Deus. O desejo do ímpio, essa é a cena que nós estamos vendo nesse quadro, é viver longe da casa do Pai, é viver longe da autoridade, é fugir para o mais longe possível da vista e do controle de Deus. Tudo isso com um objetivo só: viver uma vida selvagem, viver uma vida desmedida, viver uma vida como se não houvesse a quem prestar contas. Considere isso, jovem, você que está ouvindo o Evangelho hoje aqui, e que é um filho e que é uma filha. Eu pergunto a você, você é um filho rebelde, uma filha rebelde? Talvez não em todo, mas em alguma área da sua vida. Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, deseja que Deus abençoe você, faça prosperar o seu caminho, os seus planos, os seus anseios, os seus desejos. Entretanto, não quer, em hipótese alguma, que Deus se intrometa na sua vida, quer que Ele abençoe, mas que Ele não controle, que Ele não governe, que Ele não dite como a sua vida deve ser vivida. Chamo sua atenção de modo muito especial, jovem, moça, rapaz, muito cuidado com o padrão que está sendo ofertado para você lá fora. Hoje, o sonho dos jovens não é mais casar, constituir uma família. Hoje é raro você conversar com um jovem e ouvi-la dizer, eu desde mais novo, sonho em ser isso. Essa é a minha vocação. Não. Hoje, preste atenção nisso, jovem, moço e rapaz. Qual é o maior sonho e o maior desejo dos jovens? É serem independentes.
é não prestarem conta a ninguém, a terem total independência financeira, econômica, social, morar só. É o sonho dos jovens dessa geração. E atenção, isso é vendido a você. Agora, sabe por que isso é vendido a você? Porque a semente do pecado já coloca esse desejo no seu coração. Essa é a fome da sua carne, a rebeldia contra Deus. Então o mundo, o sistema caído e influenciado pelo maligno diz, aqui está. É por isso que isso é tão tentador, moça, rapaz. Perceba, o sonho é esse, independência, é se achar. Qual é a frase? Encontrar o lugar ao sol, não é isso? Esse jovem, ele faz tudo isso porque ele quer se achar. Mas enquanto ele achava que iria se achar, ele acaba se perdendo. Veja, a adversidade vai alcançar esse jovem, vai alcançar esse rapaz. E vai, nessa história, alcançá-lo de modo mais rápido do que ele imaginou que seria. Veja o versículo 14, 15 e 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele jogou mesmo tudo para o ar. O texto diz, a história, o quadro está nos mostrando que não sobrou absolutamente nada, de modo que ele começa a passar necessidades. E agora, segundo a cultura judaica, ele está passando pelo menos duas grandes e terríveis necessidades. Primeiro, ele não está na sua pátria, ele está no estrangeiro. O que gera em qualquer um de nós hoje ainda, eu posso dizer isso a você como alguém que já imigrou. Na verdade, eu sou imigrante, não é? Eu não sou aqui de Recife, eu sou do Rio de Janeiro. A condição de vulnerabilidade de você não estar na sua pátria, entre os seus, entre o seu povo. Mas a segunda vulnerabilidade está aqui, o segundo grande problema, a segunda grande necessidade que ele começa a passar é a falta de recursos. Ele não tem sequer condições de se manter, ele começa a passar fome, de modo que ele vai tentar conseguir trabalho com um dos cidadãos daquela terra, um dos estrangeiros que não era da sua pátria. E então ele recebe uma oportunidade de cuidar dos porcos. E certamente, aqueles judeus que estão ouvindo essa terceira história, quando chegam nesse momento, pensam, o relato de Jesus vai terminar aqui. Porque um moço, como eu falei na exposição passada, já não tinha muito espaço para falar. Um moço que age dessa forma, dizendo ao pai, eu queria que você estivesse morto. Como você não está, me dê o que é meu. Ainda agora vai trabalhar praticamente como um escravo para sobreviver. E vai cuidar de animais cerimonialmente impuros que nenhum judeu poderia ter contato. Eles talvez pensassem, esse jovem, ilustrado nessa história, ele está completamente perdido. É o fim da história e é o fim da vida de qualquer um que esteja nessa situação. Mas o texto ainda nos diz que ele desejava alimentar-se, a sua fome era tão grande, das alfarrobas, que eram frutos doces, entretanto que não eram muito agradáveis de se comer. Eles eram usados para engordar os porcos, que depois seriam abatidos pelos pagãos. Mas também, às vezes, eles eram comidos por famílias muito pobres, que não tinham mais o que comer. E então, olhando para essa situação completamente degradante, os judeus também poderiam identificar esse jovem como uma figura semelhante àqueles pecadores às quais eles estavam acusando Jesus de estarem junto. Por quê? Porque ninguém lhe dava nada. É isso que diz o final dessa passagem lá no versículo 16. A situação desse jovem é completamente arruinada. E é muito interessante,
Porque quando nós chegamos aqui no final do versículo 16, o Senhor está nos ensinando a voltar para o versículo 12. Porque o verbo dar aqui, ninguém lhe dava nada. Tem a mesma raiz do pedido que ele faz ao Pai no versículo 12. Dá-me a parte dos meus bens. Ou seja, o ímpio, no seu egoísmo, ele quer receber tudo. Ele quer ter acesso a tudo. Mas quando ele precisa, ninguém lhe dá nada. E aqui, ainda olhando para este filho, nós encontramos a segunda imagem projetada nesta pintura. É a imagem da perfeita e real condição daqueles que se rebelam contra Deus, dos ímpios. Os ímpios, eles não são bons administradores daquilo que chega à sua mão. Os ímpios usam aquilo que a providência faz chegar às suas mãos apenas com um objetivo. Usam para si próprios. Consomem tudo para que a sua vontade seja saciada. Só que tem um problema. A vontade do ímpio nunca é saciada. É por isso que ele quer sempre mais. É por isso que ele não está disposto a repartir nem um lugar na fila, nem a passagem no trânsito. Ele quer sempre mais, mais e mais, com o objetivo que a sua vontade prevaleça. A necessidade logo bate à porta desse ímpio. A necessidade física, emocional, a necessidade espiritual. Então o ímpio percebe a sua real condição. Eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada. Nada que está em minhas mãos consegue suprir as minhas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Fazendo um rápido paralelo, é por isso que o crente às vezes passa por tanta dificuldade espiritual, na sua fé, na luta pela vida de santidade. Ele passa tanta dificuldade emocional num mundo louco como esse. Ele passa necessidades físicas com relação à sua saúde, às vezes desemprego, uma série de coisas. Mas é possível você interagir com esse crente, com esse servo, essa serva de Deus, e você observar em sua vida um bom testemunho, contentamento com aquilo que a providência tem feito chegar às suas mãos. O ímpio não é assim. O ímpio, que foi criado à imagem de Deus, ele, por causa disso, ele fica sujeito às maiores humilhações que nós nem sequer podemos imaginar. E eu gosto sempre de citar um exemplo. Quando você passar pela rua, inclusive isso está ficando cada vez mais comum, estava fazendo menção a isso, conversando com a minha própria família, nós passarmos pela cidade e encontrarmos grandes números de lonas plásticas, e certamente tem muitas pessoas ali debaixo daquelas marquises, daquelas proteções. Quando você passar e ver pessoas nessa condição, lembre-se, ali está um homem, uma mulher, um jovem, um rapaz, uma moça, até uma criança, criado à imagem de Deus, que está sujeito a essas humilhações, muitas vezes porque tem trilhado um caminho longe de Deus, longe da sua palavra, longe de sua casa. O ímpio, enquanto tem algo a oferecer, as mãos do mundo sempre estão estendidas para poder tirar do ímpio o que ele tem. É interessante que este jovem, segundo a história, ele vai gastar tudo que tem em orgias e bebedices. Ele faz isso não sozinho, ele faz isso interagindo com outros ímpios. Entretanto, quando ele se vê na miséria, quando ele cai em si em relação à sua real condição, o ímpio vive exatamente o que esta segunda cena está nos mostrando. Ele se vê completamente sozinho. Mas, graças a Deus que nós estamos nessa noite ouvindo o Evangelho, e a história não termina aqui. Graças a Deus o Evangelho nos mostra como é feliz aquele que é conduzido ao caminho do arrependimento. E é isso, esse é o assunto que trata esta parábola, a salvação daqueles que estão perdidos. Olha o versículo 17, 18 e 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho.
trate-me como um dos seus trabalhadores. O versículo 17 começa dizendo, nosso Senhor está falando isso, que ele caiu em si. A expressão idiomática é, ele voltou para os seus próprios sentidos. Ele voltou à razão. É uma expressão que transmite a ideia de arrependimento. É semelhante à expressão que nós encontramos lá em Daniel, capítulo 4, versículo 34, quando depois de um período de humilhação, Nabucodonosor recupera o entendimento. E ele mesmo diz isso. Passado um tempo, recuperei o entendimento. Eu caí em mim, eu voltei aos meus sentidos. Aqui o Senhor está dizendo que esse rapaz começa a experimentar a sua restauração, arrependimento pelo que fez, convicção de sua própria falta. E aqui está narrada no próprio texto essa estrutura. Ele diz, eu vou voltar para o meu pai, porque os trabalhadores dele têm pão com fartura. E eu quero chamar a sua atenção que esses trabalhadores não eram trabalhadores assalariados mensalistas, como nós temos o costume aqui no nosso país. Eles eram trabalhadores que trabalhavam por diária, presta atenção nesse detalhe. Eram trabalhadores que eram contratados dia após dia, trabalhavam e no final do dia recebiam um pagamento por aquele dia de trabalho. O filho sabe disso, que não são trabalhadores de carreira, mas o filho, ele tem convicção, ele sabe, ele conhece, ele sabe quem é o pai e ele tem convicção de uma coisa, eu vou voltar para o meu pai, porque mesmo que ele me contrate como diarista, na casa do meu pai não faltam duas coisas, trabalho e provisão diária. Eu vou para lá porque lá há pão com fartura. Aqui o texto está nos dizendo, nessa história, nessa tela belíssima, na casa do pai há mais do que o suficiente. O próprio pai fornece tudo com abundância. Essa é a expressão, fartura. É abundante, é transbordante. Não só tem pão com abundância na casa do meu pai. Perceba, no olhar superficial, parece que aqui o foco desses 3 versículos é a comida, é o pão. Eu estou passando fome e na casa do meu pai há fartura de pão. Mas se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que o foco aqui não é no pão, não é na comida, mas é no pai. É em quem o pai é. É o que o pai faz. O filho está dizendo, eu me desviei, você vai ouvir um pouco sobre isso. Eu errei, eu pequei, mas o pai, ele não muda. Eu conheço o pai, eu agi dessa forma, mas se eu voltar, o pai não vai mudar a maneira de agir. O foco não é o pão. A segurança não está no pão, mas está no pai. Em quem o pai é e como o pai age. O foco está no pai. Ele diz, eu estou morrendo, eu estou aqui a ponto de morrer, perdido, mas no pai eu vou encontrar o abrigo que eu preciso. Então o versículo 20, ele diz, arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A maioria da versão de vocês é Almeida Revista Atualizada, que não coloca arrumando-se, não é? Coloca levantando-se. Não importa, o verbo significa acordar, despertar de uma condição de completa prostração. A ideia de você estar semi-morto e você encontrar um novo ânimo e você se levantar daquela condição em que você se encontrava. Ele tinha uma viagem longa, ele estava debilitado, faminto, fraco, mas ele encontra forças e ele levanta-se, ele acorda daquela condição, ele é despertado daquela condição e ele vai não para o pão, mas aí vai começar. O foco do pai está cada vez mais evidente. Ele não foi para o pão, ele foi para o seu pai. Ele não foi de volta ao seu país, ele não foi de volta à sua região, ele não foi de volta à sua aldeia, ele não foi de volta à sua casa, ele foi diretamente para o seu pai, que o avista, ainda de longe,
E a ideia aqui, na construção grega, é que o pai está com seus afazeres, mas a estrada a qual ele viu o filho ir continua sob a sua observação, sob a sua atenção, sob a sua vigilância. A ideia é mais ou menos essa. O pai está nos seus afazeres diários, mas volta e meia ele olha para a estrada, porque ele tem esperança de que o seu filho volte. E é isso que está acontecendo aqui. O pai está de olho na estrada, e ele então vê de longe. Quantos detalhes riquíssimos nessa bela pintura que o Senhor nos entrega. Ele o avistou, diz o texto. Ele percebeu com os sentidos, mas ao mesmo tempo ele voltou, ele parou, essa é a ideia, completamente o que ele estava fazendo, e ele volta toda a sua atenção para o seu filho que está de volta. Então o Senhor diz, ainda no versículo 20, que o pai se compadece dele. O seu coração chega perto do seu filho antes dele chegar fisicamente. A palavra compadecer aqui é ser movido pelas entranhas. É uma comoção que não é superficial, não são apenas lágrimas, não é apenas uma sensação, um sentimento, é algo que toma conta do pai. O seu coração se lança em direção ao seu filho. O pai é tomado por uma compaixão íntima, profunda, pessoal, de modo que ele sai correndo. Ele não espera o filho voltar, ele vai ao encontro do filho, o filho chegar, ele vai ao encontro do filho, e ele não vai ao encontro do filho andando, ele vai ao encontro do filho correndo. E nessa cultura em que o Senhor está contando essa história, era desonroso para um homem de idade correr, porque nessa cultura patriarcal, um homem de idade era um homem experiente, era um homem que media a sua vida, de modo que ele nem se atrasava para ter que correr, para se adiantar, e nem se apressava, tudo era no tempo. Mas Jesus diz que esse pai, ele corre em direção ao seu filho, ele quebra todo o protocolo social, corre e abraça e beija o seu filho. Esse verbo beijar aqui tem duas significações importantíssimas nessa parábola. Beijar, muitas vezes, é um ato contínuo, e beijar com ternura, com afeto. Então, o pai, segundo a parábola, segundo a história, ele vai ao encontro do seu filho apressadamente, quebra todos os protocolos sociais, e diante daquela mesma sociedade que sabia que aquele filho tinha pedido a sua herança para ir embora, o pai não está preocupado com isso. O pai abraça o seu filho e o pai beija o seu filho copiosamente, carinhosa, amorosa e fraternalmente. Eu quero recomendar a você que depois entre na internet e procure a obra de Tissot. A imagem é muito bonita, é comovente. A pintura de Tissot entre o abraço do pai e no filho. O filho de joelhos diante do pai, o pai abraçando a cabeça do filho e o filho com o rosto dentro do ventre do pai, recebendo aquele abraço carinhoso. O pai deixa essas barreiras socioculturais e não precisa de uma única palavra. O filho não diz absolutamente nada, o pai já está envolvendo ele em seus braços. E essa é a terceira imagem que nós conseguimos enxergar nessa pintura, é a perfeita imagem do pai, que está pronto para receber os arrependidos, aqueles que se achegam diante dele, restaurar a condição de filhos. Veja, segundo essa imagem, os olhos do pai estão assim, nessa condição, sempre voltados para os seus filhos arrependidos. Os olhos de Deus estão sempre atentos àqueles que têm o seu coração quebrantado pelo Evangelho, que reconhecem as suas faltas e que se apresentam diante dele. Os olhos do Pai estão sempre atentos, não passa despercebido. O Salmo nos diz, 51, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas nessa imagem perfeita do Pai compassivo, pronto para receber os seus filhos arrependidos, nós vemos a sua compaixão, que não é uma compaixão superficial, que não é uma compaixão segundo os padrões humanos, mas é uma compaixão
íntima, é uma compaixão pessoal, logo, é uma compaixão eterna. Assim é a compaixão de Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, eu e você que somos crentes, é por isso que apesar das nossas imperfeições, o nosso Pai Celeste se compadece de nós. Por quê? Porque a sua compaixão, ela é eterna, ela é íntima, ela é pessoal, ela não muda, como a minha, como a sua. Que às vezes estamos muito compadecidos de alguém e daqui a pouco estamos com raiva porque fomos ofendidos por esse mesmo alguém. É uma compaixão íntima, pessoal, eterna, porém, apenas sobre aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua miséria, o seu pecado e se achegam a Ele em contrição. Mas, diante dessa miséria, dessa convicção pessoal do pecado, esse mesmo Pai, cujos olhos estão prontos para encontrar esses arrependidos, esse mesmo Pai, cuja compaixão é pessoal, é eterna, é íntima, esse Pai está pronto para ir ao encontro do pecador arrependido, rompendo completamente as barreiras que possam existir. Assim como esse pai fez com relação a esse filho, Deus faz com aqueles filhos que foram alcançados pela graça do Evangelho e reconheceram os seus pecados. Esse Pai eterno, esse Deus bondoso, faz isso e demonstra publicamente, interessante demais isso, demonstra que perdoou aquela que os homens não perdoaram. Que os homens dizem, ele agora é crente, Deus perdoou, ela agora é crente. Sim, Deus perdoa, transforma e publica isso para que todo o cosmo veja, é meu filho, é minha filha. Se você crê nisso, diga amém. Mas o filho está ainda calado diante do pai, sendo abraçado e beijado pelo pai. Mas ele, nessa tela, abre a sua boca e confessa, versículo 21. O filho disse, pai, pequei contra Deus, a sua versão diz contra os céus, e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu pequei. Eu errei, é isso que significa. Eu me desviei do alvo, eu errei o caminho. Agora está claro para mim, pai. Eu errei profundamente. E a ideia aqui, o verbo aqui está num tempo que a ideia não é só o passado. Eu errei. A ideia é, eu errei, eu pequei, eu me desviei do caminho, preste atenção nisso, ouvinte do Evangelho. E as minhas consequências, as consequências do meu erro, elas virão sobre mim, elas estão sobre mim e elas continuarão vindo sobre mim. Eu pequei gravemente, diz o filho. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, de modo que eu sou indigno. Eu pequei aos teus olhos. Veja, eu disse, olhos. O pai viu. Esse jovem queria sair da vista dos olhos do pai. Aqui ele está dizendo, eu me afastei, eu errei, eu fui para longe das tuas vistas, mas eu reconheço diante de ti que aos teus olhos eu fiz aquilo que era mal. Eu fiz aquilo que o Senhor não me ensinou a fazer. Eu fui contrário àquilo que eu recebi do Senhor. Meu pai, eu errei, eu me desviei. É por isso, diz ele, eu não tenho mais valor. É por isso que eu não tenho mais condições de ser considerado, declarado publicamente, ser teu filho. Alguns defendem ainda tentam defender que a parábola do filho pródigo se refere ao retorno desse filho porque ele estava passando por necessidades físicas. Alguns querem defender isso. Entretanto, olhando para a construção do texto, nós vemos que o Senhor está ensinando aqui é que este jovem volta porque ele está contrito, ele está convicto do seu pecado. Veja, diante do pai, esse filho
ele não lamenta o que perdeu. Ele não diz assim, eu não tenho mais nada. Ele diz assim, a minha herança acabou. E eu lamento profundamente porque eu torrei a minha herança de modo selvagem. Ele não faz isso. A fala do filho não é essa. A fala do filho, o lamento do filho é pelo que ele fez, não pelo que ele perdeu. Veja, ele tenciona inicialmente voltar para o pai para pedir um emprego, para dizer assim, eu quero ser como um dos teus servos, eu quero ser um escravo teu, trabalhar para comer. Mas quando ele chega diante do pai, essa iniciativa de pedir um emprego some, ele não pede mais um emprego. A única coisa que resta é a convicção pessoal, eu errei contra ti e eu não mereço a coisa mais importante que eu acabei perdendo, ser considerado teu filho. Eu não mereço mais isso. Entretanto, existe uma última cena nessa pintura, versículos 22, 23 e 24. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. A alegria do pai, ela é pública, ela é convicta e ela é urgente. O verbo está no imperativo. Tragam. O pai nem considera o que o filho está dizendo. Ele nem perde tempo para explicar para o filho que ele está equivocado quanto ao seu coração paternal. Ele simplesmente volta-se para os seus criados e diz, tragam, em primeiro lugar, a melhor roupa. Aqui é a roupa de melhor qualidade que pertencia ao pai. O pai está dizendo, pega aquela minha roupa, aquela melhor roupa que eu tenho, tragam e coloquem nele. A roupa que pertencia ao pai agora estava sendo dada ao filho, publicamente. O pai diz, traga um anel e ponha esse anel, ponha esse sinete no dedo do meu filho. Não era um anel qualquer, era um anel que tinha o brasão da família, era um anel que era um símbolo da restauração, da autoridade daquele jovem à condição de filho. O filho está pedindo ao pai, deixa eu ser seu escravo. O pai diz, você é meu filho e você será restaurado à condição de filho. Coloquem sandálias nos seus pés. Apenas escravos e trabalhadores muito pobres andavam descalços, não tinham condições de ter uma sandália. O pai diz, você não andará como escravo, porque você é meu filho. Você vai andar publicamente como um homem livre. Você está arrependido do que você fez. Você está restaurado e agora você será plenamente restaurado. Porque eu tenho compaixão de você. Não é porque você merece, mas porque eu me compadeço de você, meu filho. Tragam, diz o pai, convictamente, tragam aquele animal cevado, aquele boi gordo, que estava reservado para ocasiões especiais. Essa ocasião é especial. Irmãos, esse tipo de animal era grande o suficiente, que dependendo do tamanho da vila, dava para que toda a vila festejasse com aquela família, aquele evento especial. Ele diz, vamos comer, vamos nos alegrar. O meu filho estava morto e agora vive. O meu filho estava perdido por causa da sua rebeldia, mas ele foi achado. Perceba, esse jovem está cansado de viver com o pai. Esse jovem tem plena consciência, convicção de que ele precisa de uma coisa só. A parte da sua herança para que ele vá para longe e lá ele vai encontrar aquilo que ele mais queria. Entretanto, isso não acontece. Esse jovem volta e ele percebe, viu, jovem, que a festa, que a fartura, que a alegria que ele saiu e foi para o estrangeiro buscar e não encontrou, ele vai encontrar onde? Na casa do pai. Ele vai encontrar nos braços do seu pai. E aqui então nós temos a quarta e última imagem que nós vamos meditar hoje. A perfeita imagem do filho arrependido nos braços do pai, cheio de compaixão. O seu coração é tomado não só por uma convicção de pecado contra o pai, mas contra toda a obra da providência. Assim acontece com aqueles que são alcançados pela graça de Deus.
que tem convicção do seu pecado pessoal. O meu pecado não é só contra Deus, em seu ser, em quem Ele é. O meu pecado é contra as obras das suas mãos. Meu Deus, o Senhor me sustentou até hoje. O que foi que eu fiz com a minha vida, com a minha saúde, com os recursos que eu tinha, meu Senhor? É por isso que é muito comum você ouvir: oxalá isso não aconteça apenas com novos convertidos, mas com toda a igreja. Mas os novos convertidos querem pegar tudo que tem e botar ao serviço do Senhor. Nada é difícil, nada é tarde ou é cedo demais, nada é caro demais, nada é trabalhoso demais, nada é chato na igreja. A mensagem do pastor, coitado do pastor, é a melhor mensagem do mundo. A comunhão com os irmãos, os cânticos da igreja. A igreja não tem defeitos. Por quê? Porque esse filho arrependido sabe de onde foi que ele veio. Ele reconhece que a alegria que ele achava que ia encontrar no mundo, ele encontra na casa do Pai, nos braços do Pai. Repito, quem dera a Deus, toda a igreja, novos convertidos e antigos na fé, experimentem esta perfeita imagem desse filho constantemente arrependido nos braços do Pai. O senso de autojustiça desse filho arrogante: cadê minha herança? É reduzido a zero. Ele não está preocupado com nada. Ele tem consciência de que nem filho ele pode ser considerado mais do pai. Ele continua sendo filho biológico, mas ele diz: eu não tenho nem condições, não precisa me chamar de filho publicamente, eu só quero apenas te servir. O seu senso de autojustiça é reduzido a zero. Alguém realmente convicto dos seus pecados pensa: os meus pecados são completamente imperdoáveis, eu sendo Deus não me perdoaria. Essa é a imagem do filho arrependido, genuinamente arrependido. Entretanto, a tela está diante de nós. Nós vemos que a graça, a misericórdia e o amor do Pai, antes de tudo, a si mesmo, restaura esse pecador arrependido à condição de filho. O filho arrependido, restaurado, vai encontrar no Pai, na presença do Pai, a sua perfeita e plena satisfação. Sem dúvida, que bela ilustração, que bela parábola o nosso Salvador nos apresenta nesta noite, meus irmãos, para a nossa instrução e para o nosso benefício. Mas, eu disse no início da mensagem e repito, não é só uma bela ilustração, é também uma oportunidade ímpar de você refletir sobre a sua conduta diante de Deus, caro ouvinte do Evangelho. Jesus está dizendo aqui, através dessa história, que aqueles que se rebelam contra Deus, contra a sua vontade, estão mortos, estão perdidos. Então eu quero perguntar a você, ouvinte do Evangelho, como é que anda a sua vida? Talvez você seja alguém que vive como esse filho perdido, como esse filho pródigo. Talvez você, e eu perceba que eu não estou me referindo aqui a pessoas crentes ou pessoas descrentes, eu estou falando a você que está ouvindo o Evangelho, todo mundo, todos vocês, como é que anda a sua vida? Talvez, mesmo você que professou a fé em Cristo, que vive uma vida cotidiana na igreja, talvez nesse aspecto você seja como o filho perdido, que quer usufruir de todos os benefícios que Deus possa lhe dar, as bênçãos de Deus. Você quer essas bênçãos, mas você não quer compromisso com Ele. Você quer selecionar o que você vai se comprometer e o que você não vai se comprometer. Talvez você seja como esse filho, que quer ir para longe de Deus, não quer ouvir a sua voz na palavra, não lê a Bíblia, não se submete àquilo que é pregado da sua palavra. Talvez você seja como esse filho que foi para longe do pai e acabou o diálogo. Ele não conversa mais com o pai. Talvez você não ore mais pedindo orientação a Deus. Talvez, me referindo agora especificamente a você que ainda não professa a fé em Cristo ou que de fato está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você viva uma vida selvagem. Não, pastor, eu sou muito civilizado. A selvageria aqui é o egoísmo. É
é viver consumindo todos os recursos que você tem, pensando exclusivamente em você. O seu dinheiro é seu para que você gaste para fazer aquilo que você quer. O seu tempo é seu para que você gaste para fazer aquilo que você quer. Talvez você seja exatamente como esse filho perdido. Você seja muito bem perfumado, muito bem arrumado, muito bem alinhado, seja até bonito, bonita. Veja se essa é a sua condição. O Evangelho está chamando você hoje ao arrependimento. Arrependa-se desse erro, desse desvio. Diga a Deus, eu estou desviado. Eu errei. Eu me afastei do caminho. Caia em si. Assim como esse filho caiu. Acorde para a vida. Antes que seja tarde demais. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, corra depressa. Corra de volta para casa. Depressa. E conforme você está ouvindo o Evangelho nessa noite, não tenha medo de correr de volta para casa, porque você vai ser recebido pelo Pai. Pessoalmente, os olhos dele estão voltados para você se você estiver arrependido. Se você estiver arrependido, escute bem isso, ele não vai acusar você, não vai. Ele vai acolher você, ele vai restaurar você à condição de filho, não importando quão terríveis tenham sido os seus erros, os seus pecados, os seus desvios. Pastor, o senhor tem certeza? Eu garanto a você, por causa da palavra de Deus. Se fosse eu, não garantia não, mas Deus, se você estiver arrependido, Ele está pronto para abraçar você e para carinhosamente, usando a ilustração da parábola, beijar copiosamente, amorosamente você. Por quê? Porque esse Pai é um Pai cheio de compaixão. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecidos nós estamos, Senhor, pela tua palavra, exposta ao nosso coração. Que bela cena o Senhor colocou diante de nós nessa noite, através dessa parábola, desta história ilustrativa. Ah, Senhor, quem de nós pode dizer nesta noite que não tem uma porção do filho pródigo dentro de si? Quem de nós não quer viver uma vida desenfreada, naquela área da vida que não quer se submeter aos princípios da tua palavra? Quem de nós pode dizer, não, eu vivo completamente submisso a tudo o que Deus requer de mim? Quem de nós pode dizer, eu oro, eu leio a palavra, eu participo das atividades da minha igreja, eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade do meu Deus o tempo inteiro? Quem de nós pode fazer isso? Portanto, ó Deus, como é necessário ouvir a tua voz nesta parábola mais uma vez. Nos ajude, Senhor, a sermos como filho restaurado, convicto diariamente dos seus pecados. E muito obrigado, ó Deus, por nos confortar nesta noite, nos lembrando que se nós de fato estivermos arrependidos das nossas faltas, o Senhor, com um olhar paternal, vem ao nosso encontro, quebrando todas as barreiras, e o Senhor nos abraça com teus braços de amor. O Senhor nos beija com o teu ósculo santo. Muito obrigado por isso, ó Deus. Ajuda-nos a viver sempre nos teus braços, sempre abraçados pelo Senhor, Pai cheio de compaixão. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, afastado dos teus caminhos, que o Senhor aplique essa palavra ao coração para trazer de volta a tua casa. Se há alguém aqui também nessa noite, o Senhor sabe muito bem que ainda não professou a fé em Ti como Senhor e Salvador de sua vida, que também o Senhor aplique essa palavra ao coração para que possa reconhecer o seu pecado e possa estar na tua casa, na casa do Pai. Assim nós te oramos mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém.